Bom dia, tudo bem? Live da manhã. E o tema de hoje é a Revolução dos Bichos. Essa live é inspirada no clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos. É um livro de, acredito que 1960, não me lembro exatamente. E é um clássico muito atual. É um livro que conta exatamente a vida que a gente vive hoje. Ele conta exatamente como que as pessoas que estão no poder chegaram ao poder e como que elas, entre aspas, se transformaram, né? Quando na verdade elas não se transformaram, elas já eram o que são. Qual que é a ideia? Dar um contexto aqui para você. Basicamente, em um momento, os porcos chamaram todos os bichos para se reunir, porque um dos porcos tinha tido um sonho onde os bichos eles não dependiam mais dos seres humanos. Eles eram livres, eles não eram mais escravos dos seres humanos. Então eles tinham uma fazenda para eles e eles conseguiam fazer o que eles queriam. E aí, esse porco ele fala que mais dia menos dia essa revolução ela vai acontecer. Aí vem com alguns papos muito atuais, de chamar um ao outro de companheiro e etc e tal. E beleza, vai desenvolvendo as coisas durante o livro e os bichos realmente eles fazem essa revolução, colocam os humanos para correr e eles fazem os 7 mandamentos, aonde eles não poderiam andar de pé, aonde eles não poderiam usar dinheiro, aonde eles não poderiam se comportar como os seres humanos, beber bebida alcoólica e assim por diante. Só que, à medida que as coisas vão acontecendo, a hipocrisia dos porcos vai aparecendo. Os porcos eles vão começando a fazer tudo aquilo que eles falaram que eles não iam fazer. Inclusive, tinha um mandamento sobre não entrar na casa dos humanos, não deitar em camas e assim por diante. Então eles começam a deitar nas camas, eles começam a comer comida dos humanos, eles começam a usar roupa dos humanos, eles começam a se comportar como os humanos. Enquanto isso, os outros bichos, eles estão lá basicamente trabalhando por essa tal dessa revolução. Eles continuam trabalhando em prol de tudo aquilo, basicamente com condições muito piores, com menos comida, com menos cuidado, com muita tirania. E aí chega um certo momento que alguns dos bichos vão lá e começam a questionar. E aí o que eles fazem? Eles simplesmente eles matam aqueles bichos que eles estavam questionando, começam a criar uma teoria conspiratória e começam a falar que eles eram inimigos da revolução, que eles eram inimigos, enfim, muito atual, né? Os inimigos da democracia hoje em dia. E aí eles punem severamente para mostrar de exemplo para os outros que, ó, vocês não podem se opor a isso aqui. Aí tem algumas coisas que eles fazem, né? Uns bordões, tipo Napoleão, que era o porco principal. Napoleão tem sempre razão. Então, independente do que ele fala, sempre alguém pega e fala: não, Napoleão tem sempre razão. Ele tem sempre razão. E aí a tirania se instaura, e quando essa tirania se instaura, fica muito difícil para os outros bichos, que não têm um intelectual muito avançado. Quem tem um intelectual mais avançado, quem estudou realmente foram os porcos, que sabiam ler e tal. Os outros animais sabiam um pouquinho, só que aí eles acabam sendo manipulados de maneira assim muito, muito, muito fácil. E eles acabam ficando presos. E a vida deles fica bem pior do que com os humanos. Eles começam a construir obras para a revolução, tipo um moinho de vento, que acontecem vários problemas, vários desafios. Enfim, eu não vou dar um spoiler geral porque eu vou indicar esse livro depois dessa live. Mas o grande ponto aqui é o quê? O conhecimento ele liberta. Você vê que o nosso povo ele está aprisionado exatamente nessa narrativa, exatamente vivendo a mesma coisa que esse livro mostra. Os tiranos trazendo ideias, trazendo narrativas, enganando as pessoas até assumirem o poder. E quando eles assumem o poder, eles começam a mostrar as garras deles, eles começam a se comportar fazendo exatamente tudo aquilo que eles banalizavam. Você vai ver essas pessoas mais socialistas quando estão no poder, cara, não tem um que não se comporta diferente. Usando relógio de luxo, usando roupa de luxo, indo em shopping de luxo, jatinho, tudo de luxo. Só que aí eles são as pessoas que pregam tudo contra o capital. Eles pregam contra a propriedade privada. Eles pregam igualdade. Ué, que igualdade é essa? Que você precisa usar um relógio de R$ 1 milhão. Que igualdade é essa? Que você precisa
comer nos melhores restaurantes do mundo, se hospedar nos melhores lugares do mundo, que você precisa usar bolsas de grife. Aí você vê deputados de esquerda, você vê presidente, primeira-dama, você vê um monte de gente. Isso não se limita ao Brasil também, não. Se você pegar um lugar muito rígido nessa questão de revolução, Cuba. Cuba é um lugar que o povo vive na miséria e os líderes vivem no puro luxo. Aí você vai ver Venezuela, a mesma coisa. Você vai ver a Argentina antes do Milei, a mesma coisa. E você vai ver esse padrão se repetindo, Coreia do Norte, enfim. Os líderes da revolução, eles continuam sendo as pessoas veneradas, eles têm sempre a razão, independente do que eles fazem, eles conseguem manipular as massas, eles têm as massas de manobra deles. Inclusive, quando você começa a ler livros marxistas, você consegue entender muito mais como que eles operam. Tem pessoas que fazem o mal assim, absolutamente de propósito. E utiliza-se pessoas de massa de manobra, que eles chamam de idiotas úteis, inclusive. É isso mesmo. E aí o povo que não sabe de nada, ele é simplesmente manipulado. As ovelhas, elas são simplesmente manipuladas. E é isso que acontece com a nossa sociedade. A maioria das pessoas não tem nem ideia do que eu estou falando. A maioria das pessoas não tem bagagem nenhuma referente a isso. A maioria das pessoas nem questiona. Elas só sabem que tá ruim, que tem fome, que tem dificuldade. E elas sabem que as pessoas E elas sabem que tem promessas. Tem pessoas que têm promessas bonitas. De igualdade, do povo na frente, de mudança, de combater fome, de combater desigualdade social, de combater desmatamento. Tudo que é pauta bonita e boa, você vai ver esse povo defendendo. Só que você vai ver que eles não vivem isso. É incoerência pura. Você pega esses movimentos, isso em tudo, estou falando de economia, mas estou falando em tudo. Você pega movimentos LGBT, você vê que eles estão defendendo os direitos deles. Direitos, vamos colocar movimentos LGBT, movimentos feministas, etc. Eles estão lá defendendo o direito deles, parece uma pauta nobre. Só que aí você vai ver, eles estão defendendo o Irã, muitas vezes em manifestação, estão defendendo Palestina, estão defendendo Hamas, estão defendendo Hezbollah, estão defendendo um monte de grupos terroristas, estão usando camisa do Che Guevara. Che Guevara, aquilo que eu falo de conhecer a história, ele fuzilou gays em Cuba, porque eles eram el maricas, segundo ele. E eles eram maus para a revolução. O revolucionário, para o revolucionário não existe a pessoa certa, a pessoa errada. Existe a pessoa que é boa para a revolução e a pessoa que é ruim para a revolução. Hoje em dia, esses movimentos eles são bons para a revolução, eles são massa de manobra. Mas antigamente eles eram vistos como ruins. E se um dia isso mudar, eles vão estar opostos a essas pessoas. É idêntico à revolução dos bichos. Idêntico. Idêntico. Todo mundo é massa de manobra para fazer o que eles querem. E aí eles sustentam a vida boa deles. É aquele negócio, né? Vamos destruir a burguesia, vamos destruir o capital, vamos destruir... Para quê? Para a gente assumir o controle e o povo todo ficar igual, na miséria. Esse é o ponto que está acontecendo no mundo. E isso não se limita mais a só classes econômicas. Foi subdividido em várias questões aqui. Questões culturais, manipulação dentro das igrejas, dentro da religião. Karl Marx, o Deus, né, do comunismo, ele falava que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio foi uma droga muito forte que foi colocada na China pelos ingleses. Existiu a guerra do ópio. Por quê? Porque os ingleses eles queriam vender coisas para os chineses. Os chineses, não, a gente fabrica, a gente tem, a gente não quer. Então eles conseguiram uma forma de adentrar na cultura chinesa que era muito difícil. Através do quê? Através de fazer uma epidemia de ópio. E aí teve um monte de gente viciada e tudo mais. Então é uma droga muito pesada. Karl Marx compara a religião ao ópio do povo. Quando você lê o livro dele, como é que é o nome? Fugiu o nome da minha cabeça. Fugiu o nome da primeira palavra. Você vai ver que eles são abertamente contra a família, abertamente contra a propriedade privada, contra você ter coisas, abertamente a favor de que o Estado seja dono
dos filhos, não os pais, que o Estado tenha o papel de educar os filhos, não os pais, a tutela dos filhos, entre várias outras coisas. E qual que é o ponto aqui? A gente vê que a nossa sociedade ela está definhando, definhando, definhando. A gente está perdendo liberdades. A gente está vendo pessoas que se opõem a isso severamente punidas para poder calar todo mundo. Igual a cabeleireira que pintou a estátua de batom, 8 anos de cadeia, 2 filhos, nunca foi para cadeia. Você vê qualquer bandido que roubou um celular, roubou um carro, roubou alguma coisa, é réu primário? Não, já tá livre, tá solto. Às vezes nem dorme na cadeia, é réu primário. Agora, eles são terroristas, né? Enfim. E você vai ver que a mesma mão não pesa sobre um MST da vida, sobre terroristas de verdade. E o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: é que existe toda essa questão, só que o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento. A única forma de combater isso aqui, a única forma de mudar essa situação é através de conhecimento. É através de levantar famílias. É isso que eu venho levantando essa bandeira esse ano. A gente precisa levantar famílias. Cada pessoa que consegue faturar mais, cada um daqueles meus alunos lá do Destaque Resultados, cada um de vocês que assistem essa live, vocês precisam despertar suas famílias. A gente precisa despertar pessoas do bem com valores bons e pessoas que têm autonomia, pessoas que são refinadas como pessoas. Por quê? Porque a partir disso, a partir da base, a sociedade começa a mudar. A influência do seu negócio dando certo impacta seus clientes, impacta seus primos, impacta suas amigas, impacta um monte de gente. Quantas pessoas começaram a empreender na área da beleza depois da Letícia? Quantas pessoas começaram a pedir as contas por causa de ouvir a nossa história? Quantas pessoas a gente está impactando através desse trabalho? A mesma coisa você, fazendo massagem, fazendo cabelo, fazendo unha. Você está conversando com pessoas, você está prosperando, sua vida está mudando. As pessoas veem que através do esforço delas, elas também conseguem. Elas veem que através do conhecimento, elas também conseguem. E assim é uma epidemia do bem. As coisas vão acontecendo, as coisas vão se transformando. É o contrário dessas ideologias que colocam o contrário, aonde o Estado tem que resolver nossos problemas. O Estado não tem que resolver nada. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós, e o Estado ele tem que não atrapalhar. E se ele está atrapalhando, a gente tem que resolver do mesmo jeito. Essa resolução, ela começa de forma cultural. Ela começa com fé. Ela começa com princípios. Ela começa com iniciativa, livre iniciativa. A gente precisa se opor a tudo isso através do quê? Através da nossa prosperidade. A mudança, ela não começa fora, ela começa dentro da gente. Você tem que resolver os seus bloqueios. Você tem que resolver suas travas. Você tem que resolver seus medos. Você tem que resolver esses problemas que estão aí com você. Você está carregando um monte de gente nas costas, um monte de problema nas costas, um monte de desafio nas costas. Você precisa resolver isso. Você precisa liberar perdão. Você precisa se resolver com seus pais. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você conviver com pessoas que muitas vezes te fizeram mal, mas você parar de carregar elas nas costas. Você parar de carregar o problema nas costas. Porque uma pessoa que carrega um medo, um trauma lá atrás, ela está carregando até hoje, ela está com peso nas costas, ela não consegue decolar. Você está me entendendo? Então isso tem que ser resolvido em você. Porque a partir do momento que você consegue resolver isso, você fica mais leve. Você começa a enfrentar esses medos. Enfrentando esses medos, você começa a ter resultados diferentes, se conectando com pessoas diferentes. A sua vida começa a mudar, a sua vida começa a se transformar. É disso que você precisa, de uma transformação profunda. É disso que você precisa, de resolver o seu problema, de resolver a sua vida, de se refinar como pessoa, de estudar. Eu vou indicar para vocês o livro A Revolução dos Bichos. Leia ele, ou ouça o audiobook, tem no YouTube. Tem um maravilhoso, inclusive, que o cara até interpreta, é muito legal. Ouça, ouça, deve ser umas 4 horinhas. Toda semana eu estou indicando um livro para vocês, de preferência que tenha audiobook, para acelerar esse processo, para vocês realmente consumirem. Entra de cabeça nisso daqui. Meu, uma semana, um livro por semana são 52 livros, é mais do que provavelmente você leu na sua vida inteira. A tua vida,
A tua mente, eu garanto que ela vai mudar muito. Você vai começar a entender muito do que está acontecendo. Muito da manipulação que está aqui, ó, diante dos olhos das pessoas, mas as pessoas elas não conseguem decifrar. Elas não conseguem ler. Elas não conseguem perceber essa manipulação toda. Ela está aí presente. Tá entendendo? Então, vamos mudar. A mudança começa na gente. Não adianta reclamar do presidente, não adianta reclamar de nada do sistema. Adianta a gente fazer a nossa parte. A gente, perdão, nós precisamos prosperar. A tua obrigação é prosperar. A tua obrigação é edificar o teu lar. A tua obrigação é treinar os seus filhos. Não é, não imagine que isso é uma coisa muito pequena, porque não é. É uma coisa gigante que vai reverberar. Essa é a sua parte. Essa é a sua verdadeira missão. Você quer mudar o mundo? Primeiro você tem que mudar a tua casa. Você quer transformar o mundo? Você é uma pessoa idealista? Vamos resolver a tua casa. Vamos resolver as tuas finanças. Vamos resolver os seus negócios. Vamos prosperar. Você tem todo o potencial, independente de crise, independente de dificuldade, você tem potencial de faturar mais do que você já fatura na sua vida inteira. E eu tenho vários exemplos de pessoas fazendo isso. Você precisa prosperar. Porque quando você prospera, você começa a trazer dignidade para casa. Você começa a trazer confiança para casa. Você começa a se enxergar de uma melhor forma. Você começa a perceber que você pode. Você começa a resolver certas questões. Por quê? Porque o resultado cura. Quando você está só na teoria, você não acredita tanto, mas quando você começa a ver resultado, o resultado cura. Você precisa resolver essas questões com você. Você precisa resolver essas questões. Você precisa resolver-se internamente. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos seus próximos, e a sua própria prosperidade, ela transborda. Essa energia, ela é vista. As pessoas percebem. E elas começam a se encher de esperança. Se ela pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. As pessoas começam a tomar coragem. As pessoas aos poucos começam a tomar coragem. Ainda mais quando você começa a soltar sua voz. Quando você começa a falar sobre. Quando você começa a testemunhar. Aí que o negócio fica forte mesmo. Porque a tua voz, ela é muito importante nesse processo. A tua voz, ela é extremamente importante. A nossa missão, eu venho batendo nessa tecla o tempo inteiro, a nossa missão é abençoar pessoas. O nosso trabalho é um pretexto para isso. Para a gente abençoar pessoas. É isso que precisa ser feito. A gente precisa despertar. A gente precisa se transformar. Não tem como abençoar pessoas se a gente não se transforma. Vamos cuidar da gente. Vamos pegar esse ano firme. A gente já tá mais do meio do ano, mas não tem problema. Pô, em 6 meses dá pra construir muita coisa. Quanta coisa a gente já construiu em 6 meses só com essas lives? Daqui pra frente dá pra construir muita coisa. Muita coisa. Então eu tô falando pra você que vê sempre as gravações dessa live. Cara, continue. Continue. Vamos construir isso aqui juntos. A gente tem uma missão muito forte. A gente precisa construir um movimento que se opõe a tudo isso. E você pode ter certeza que isso aqui não é pequeno. É grandioso. Porque a mudança que acontece na sua vida, ela reverbera. Ela reverbera muito. Eu vi isso acontecer comigo, eu vi isso acontecer com muitas pessoas. E eu tô aqui recrutando pessoas. Eu tô aqui despertando pessoas. Eu tô aqui para fazer essa voz chegar mais longe. Assim como você vai fazer isso aí também. Assim como você vai adquirir conhecimento. Assim como você vai se transformar. E você vai começar a libertar pessoas através da sua transformação. A partir do momento que você para de ser uma pessoa manipulada, a partir do momento que você passa a ser uma pessoa que começa a entender o sistema, que você começa a entender como é que funcionam as coisas, você não é mais enganado. E a partir do momento que você não é mais enganada, você consegue encontrar os atalhos, você consegue encontrar as formas de reverter isso aqui, de despertar os bons, de despertar os bons valores que tem aí dentro da sua casa, de despertar a energia, a força, a prosperidade que existe aí. Essa é a sua missão. A gente não foi colocado nesse mundo para nada. Esse mundo é imperfeito para a gente melhorar.
Deus criou o mundo imperfeitamente de propósito para quê? Para que a gente possa exercer o bem, para que a gente possa exercer a coragem, para que a gente possa exercer a vontade. Leia o livro de Provérbios. A preguiça é condenada, a covardia é condenada. Tem um monte de coisa aí. Você tá pondo medo na frente. Você tá pondo a dificuldade na frente. Você não tá pondo a sabedoria na frente, o conhecimento na frente, o entendimento na frente. Vamos fazer diferente. A gente tem 6 meses para acabar o ano. Vamos fazer diferente. Na verdade, 5 meses e pouco. Vamos fazer diferente. Vamos se dedicar. Vamos se transformar como pessoa. É tempo suficiente para se transformar como pessoa. Para chegar em dezembro sendo uma pessoa nova, com resultados novos, com faturamento novo, com um refinamento novo. É um chamado que eu faço para você. Se você está ouvindo essa live aqui, você nunca participou de nenhum programa meu, você nunca fez nada, você só acompanha as lives, ou você chegou aqui de paraquedas, me manda um direct depois dessa live. Mesmo que você esteja ao vivo ou que você esteja vendo a gravação, me manda um direct. Fala, olha, eu estava naquela live, eu quero dar um primeiro passo. Eu vou te indicar alguma coisa. Seja um curso pago para a gente acelerar, ou seja um primeiro passo. Tem um projeto muito legal que eu estou fazendo, um projeto de 30 dias, eu estou recrutando pessoas. É um projeto gratuito, mas é um projeto que eu não estou divulgando abertamente, eu estou selecionando as pessoas. Manda lá. Talvez eu te coloque nesse projeto. Ou a gente já acelera e já começa numa mentoria, talvez. Mas vamos fazer acontecer. Vamos trabalhar em cima disso. Você tem potencial. Você está aqui, a essa altura, no fim dessa live. No mínimo você quer alguma coisa, senão você não estaria aqui. Então vamos fazer acontecer, vamos transformar. A gente precisa se transformar. Porque o único antídoto para resolver todo esse problema que acontece no mundo, e em especial no nosso Brasil, é resolver as pessoas, é resolver as famílias, é resolver a base, é trazer mais cultura para nós que somos da base. Porque a partir do momento que a base ela não é mais manipulada, a partir do momento que a base ela sente que ela é capaz, ela encontra a verdadeira identidade dela de imagem e semelhança do Criador, ela entende o quão poderosa cada uma das pessoas é, cara, a gente é muito mais forte do que o mal que está dominando. Muito mais forte. Muito mesmo. Não subestime você porque você é uma pessoa anônima, porque você é uma pessoa pequena, porque você é uma formiguinha perto de tudo. Não subestime. Você é a imagem e semelhança do Criador. Só que você precisa despertar, você precisa acordar, você precisa se refinar como pessoa. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. A indicação de livro de hoje é A Revolução dos Bichos. Eu vou deixar o link do audiobook lá no meu direct. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Quero que você feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente no presente, somente no agora. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa semana abençoada, por essa semana importante, onde a gente já começa com um tema importante, um tema forte, um tema de despertar. Que muitas pessoas vão ser despertas por causa dessa live, por causa dessa gravação, por causa do carrossel que vai vir. Que muitas pessoas venham acordar para aquilo que tem que ser feito, para o nosso propósito, para a prosperidade, para o crescimento da nossa família e para a mudança no todo. Que venhamos ter consciência, que venhamos fortalecer a nossa fé, que venhamos desenvolver o nosso intelecto, que venhamos desenvolver o nosso coração e a nossa inteligência emocional, que venhamos ser grandes guerreiros que transformam o mundo. Porque o mundo ele é transformado por nós, pelas famílias, pela base.
Que cada um aqui venha entender essa missão e venha se refinar como pessoa. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. É o ano da mudança, é o ano do despertar. Conta comigo. Vamos junto, você tem uma missão muito forte. Pega esse audiobook. Ou o livro, essa semana. Mas consome ele essa semana. Você vai entender muita coisa do que está acontecendo. Fica com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau.